experiência de Davi que ele nunca teve. O Espírito Santo de Deus toma posse daquele homem. Porque para fazer as coisas que Davi fazia, não é só ser valente, não é só ter coragem. Precisa ter o Espírito Santo de Deus habitando, aleluia, dentro do crente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que muitas vezes, irmão, nós não entendemos, como diz lá em João 13,7, o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. E eu me lembro que eu tinha trabalhava lá no Felipe Barreto, e a minha chefe, ela era muito exigente. Muito, ela era extremamente exigente com tudo. Tudo que a gente fazia, ela era freira, né? Tudo que a gente fazia, ela era extremamente exigente. E tinha uma coisa, Deus trouxe a minha tia de Garanhuns, ela era freira lá em Garanhuns, para morar em Natal, porque a minha avó estava doente. A minha bisavó precisava de cuidado. E Deus, irmãos, cria situações na nossa vida sem nem a gente entender. E a minha bisavó, nessa época, ela tinha 89 anos de idade e ela não andava mais, ela só via na cadeirinha de roda sentada. E a minha tia disse, olha, como ela era freira lá, chefe de um setor, ela me chamou para trabalhar com ela e ela era minha chefe. Só que a gente tinha uma outra chefe, a madre superiora, que era nossa chefe. Então, minha tia sempre estava perto de mim, mas tinha horas que a minha tia não estava. E eu tinha que dar conta do serviço da minha tia, que era freira, porque ela ia para oração, esse negócio, né? Rezo muito lá. E quando eu ia fazer o serviço da minha tia é enfermeira, eu não entendia nada de enfermagem. Mas tudo que a minha tia sabia, ela me ensinou, né? Inclusive, na hora que os velhinhos estavam morrendo, aí ela dizia assim, ela muito católica, olha minha filha, a gente vai fazer a injeção naquele idoso ali, mas ele pode não resistir, porque ele está muito debilitado. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai rezar um Pai Nosso aqui. Você segura ele e eu vou aplicando a injeção e você vai rezando o Pai Nosso. Tá vendo? Não, mas entenda, né, o que eu quero dizer com isso. Deus ia abençoar para ele. Deus ia abençoar para ele ir para o céu. E para mim, irmãos, foi uma preparação. Você está entendendo? Isso era uma preparação de Deus. Porque eu não entendia. Né? Eu dizia, mas eu não sou enfermeira, tia. Eu dizia, eu não sou enfermeira. Chama uma enfermeira que tinha outras para ficar aqui com a senhora para fazer esse serviço, irmão. Você quer uma hora difícil dessa, tá perto, né? Você não quer. Aí eu era muito inocente, né? Algumas vezes aconteceu isso. Aí os bichinhos passando mal, naquela hora mesmo da morte, amém. Aí eu dizia, tia, chega aqui, né? Que eu acho que ele estava emocionado, mulher. Mas já o bichinho já estava suspirando, já estava entregando a alma. Eu não tinha entendimento. Mas ali Deus estava me preparando, irmãos. Porque a gente não entende que muitas vezes lá no trabalho Deus bota um chefe exigente com a gente para a gente ser tratado. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui, irmãos, esse lugar aqui é a casa do Senhor. E a Bíblia diz que é maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Porque quem põe a sua mão no arado não pode olhar para trás, né? A gente tem que pedir misericórdia. Jesus me ensina a te servir. Eu sempre peço isso a Jesus. Jesus me ensina a te servir. Porque eu sei que o Senhor é criterioso. Né? Ela tem exatamente que ela tem esse pensamento. Não, eu não sei fazer como o Senhor quer. Eu também sei não, estou aprendendo. Ele está me ensinando. Ele está nos ensinando ainda. Mas ele só vai nos ensinar aqui, irmãos. Jesus, ele ensina lá fora, mas de uma maneira que você não vai ter amor para entender. Porque se você fizer errado, o patrão bota a falta e até lhe demite. Mas aqui não. O patrão não dá suas contas, não. Ele dá outra oportunidade, aleluia. Porque ele me conhece, ele lhe conhece, aleluia. Porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena.
Mas quanto mais, irmãos, eu exercito a fé, aleluia, você veja que Deus sabia que existia um gigante que ia ser levantado, que Saul, com toda a sua formosura, com toda a sua maturidade humana, não ia ter coragem de enfrentar. A Bíblia diz que quando a guerra se levanta, os soldados vão todos lá para frente. Mas Saul fica sentado lá na cadeira, esperando aparecer alguém. E nenhum dos seus soldados